Bom dia, aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor ele vai falar grandemente aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus. Pai, entramos na Tua presença, Pai, no Santo dos Santos, no lugar onde podemos encontrar força, sabedoria, conhecimento e entendimento. É no Senhor que encontramos tudo isso, Pai. E é por isso que nós vemos a Ti, viemos nesta manhã para pedir ao Senhor nos dê sabedoria, Pai, da Tua palavra. Abra o nosso entendimento. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos, para vencer, eu ouvir a Tua voz, a Tua direção, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 9 e o versículo é o 26. A palavra de Deus, ela diz assim para mim e para você nesta manhã. Pois eu assim corro, não como as coisas incertas. Assim combato, não como combatendo no ar. Aqui, o apóstolo Paulo sendo usado por Deus para nos dar um direcionamento. Ele está dizendo que ele corre aquele período a qual ele estava pregando a palavra de Deus, aquele período a qual ele estava evangelizando, fazendo, cumprindo a obra de Deus. O Senhor, ele deu sabedoria para o apóstolo Paulo. O Senhor, ele deu entendimento, ele deu direcionamento, né? E uma das coisas que o apóstolo Paulo, ele aqui no capítulo 9, desde o início, quando a gente vem lendo, a gente consegue entender que, assim como muitas vezes o Espírito Santo ele me direciona a dizer, Paulo também disse que ele não era diferente dos outros. Não havia nada de diferente nele. Não havia nada de diferente nele, de mim, de você, porque perante Deus todos somos iguais. Ele simplesmente tinha uma responsabilidade a mais. Todos temos responsabilidades, outras mais, outras menos. Ele é um dos que tinha uma responsabilidade maior. Assim eu, né? Como uma daquela que está a levar o evangelho, tenho uma responsabilidade a mais. Porque mesmo sabendo que sou igual a todos, o Senhor me diz na palavra que aquele que ele escolhe para pregar o evangelho, ele precisa ser separado. Ele precisa ser santificado. Porém, esse homem, essa mulher, que ele é chamada para pregar o evangelho, essa separação, essa santificação, ela precisa ser entendida como algo divino. Mas também precisa ser entendido que somos seres humanos, vivemos numa terra, temos também necessidades terrenas que todos têm. Então entenda, há sim um poder sobrenatural na vida daquele que é chamado. Há sim uma autoridade maior, né? Há sim uma responsabilidade muito maior, porque eu preciso observar a minha fala, o meu andar, o meu falar e todo o contexto da minha vida. Tudo isso precisa ser um exemplo de Cristo. Tudo que eu falo, que eu faço, precisa estar semelhante às obras que Cristo fez aqui na terra. Cristo, Jesus, era o próprio Deus, mas ele se fez carne para mostrar para mim e para você que quando nós queremos, nós fazemos. Só que precisa ter força de vontade. Aqui, Paulo ele diz, pois eu sim corro, ou seja, ele se compara a um corredor. Um homem que se inscreve numa corrida para ganhar uma medalha. Aí ele continua, não como não como a coisa incerta.
Ele diz, não como a coisas incertas. Ou seja, um corredor, ele não está lá para correr, simplesmente por correr. Assim Paulo disse, eu me comparo a um corredor. Só que a diferença entre eu e o corredor é que o que ele está correndo atrás é algo corruptível, é algo que vai perecer, é algo que vai acabar. Porque uma corrida ela tem uma data para iniciar, uma para terminar. E a recompensa daquela corrida é uma medalha, ou um valor em dinheiro. Isso é coisa corruptível, vai terminar. Mas a corrida a qual Paulo ele adentrou é a corrida espiritual. É a corrida em busca de pregar o evangelho, de semear a palavra, de ganhar almas, de abrir entendimentos, de ressuscitar a fé de muitos que estavam mortos. Ele continua dizendo assim: assim combato, não como combatendo no ar. Ele também se compara a um soldado que vai para a batalha. Só que a batalha a qual o soldado vai combater é uma vitória terrena. A conquista de um lugar, a conquista de uma cidade, a conquista de um determinado objeto. Mas Paulo, a conquista dele é as almas. Saber que pessoas foram salvas. Saber que pessoas foram livres de suas doenças. Saber que pessoas ficaram curadas de suas enfermidades. Saber que pessoas estão servindo a Deus com alegria porque ouviram a palavra de Deus por intermédio dele. Então ele se coloca no lugar de um soldado. Mas a recompensa dele não será algo destrutível. A recompensa dele não será algo na terra. A recompensa dele será no céu. Quantas pessoas o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho, quantas pessoas ele converteu através das pregações de Cristo, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Porém, nós entendemos que o Espírito Santo, para ele se mover, há necessidade de que a fé das pessoas, elas flua. E para que a fé das pessoas fluam, é preciso uma pessoa ensinar o Evangelho, falar do Evangelho para ela. Muitas vezes falar do que já aconteceu na vida da própria pessoa, como eu já dei meu testemunho várias vezes. Quantos são aqueles que se converteram através do Espírito Santo porque entenderam o que Deus fez na minha vida, entenderam o que Deus pode fazer na vida delas também, porque nós não somos diferentes, somos todos iguais. Quantos são aqueles que o apóstolo Paulo transmitiu esse recado? Eu estou aqui hoje como uma daquela que o Senhor escolheu, daquela que o Senhor pediu, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê, ele vai ser salvo. Se você crer no evangelho ensinado a você, no evangelho que é ministrado na sua vida, nos testemunhos que as pessoas contam para você, que o Senhor Jesus mudou, entrou, transformou, você também vai ser salvo. Não queira as recompensas que são corruptíveis, bens materiais, posses, títulos, muitas vezes dinheiro, poder, tudo isso é perecível, tudo isso será destruído. Mas entenda, a salvação, essa é eterna. Deus, Ele não tem só a salvação para dar para mim e para você.
Junto com a salvação, quando nós buscamos a Deus, vem o poder. Este poder é aquele mesmo poder que saiu de Jesus e curou aquela mulher que sofria 18 anos do fluxo de sangue. Ou seja, milagres e maravilhas acontecerão na minha vida e na sua vida. O que está aqui, dentro do nosso coração, Ele conhece, Ele sabe. Se você tem uma vontade, um desejo de ter uma posse, você pode ter certeza. Quando você estiver pronto espiritualmente, Deus Ele vai te dar. Porque é a alegria dele ver você feliz. Mas muitas vezes nós corremos atrás do alvo errado. Corremos atrás primeiro das coisas materiais. Lutamos por coisas materiais. O Senhor quer que nós corramos atrás da salvação. O Senhor quer que nós lutemos para ter a nossa salvação. E principalmente para proclamar essa salvação para outros. Para chamar outros para terem essa salvação também. Ouça o que Deus está dizendo para você nesta manhã e obedeça. Seja um corredor, seja um soldado, mas seja um soldado de Cristo. E aquilo que está no seu coração, o Senhor vai te dar. Não se preocupe com isso. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por toda essa sabedoria que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Quantos são aqueles, Deus, que estavam correndo atrás de coisas corruptíveis? Quantos são aqueles, meu Pai, que estavam correndo atrás de coisas vãs, de coisas, Pai, que se perecem? Quantos são aqueles que estavam batalhando tanto, Pai, para buscar algo que vai perecer, que vai ficar aqui? Oh, Deus, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor está voltando, mas uma coisa é certa, o Senhor está voltando. E quando o Senhor voltar, Pai, o que os teus filhos irão apresentar diante de ti? Qual será o combate que eles correram? Qual foi a corrida que correram, o combate que combateram? Oh, Deus, será que era a milícia eterna ou era a milícia que perece? Oh, Pai, teus filhos estão entendendo isso, Senhor. E eles estão se posicionando que eles irão buscar a salvação do Senhor. Porque a tua palavra diz que buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas o Senhor acrescentará. Esse acrescento são as coisas necessárias que precisamos nessa terra. E os teus filhos estão entendendo isso, Pai. E eu glorifico ao Senhor, Pai, porque o Senhor me colocou aqui para repassar a palavra do Senhor, para ensinar o evangelho do Senhor, para mostrar ao teu filho, à tua filha, que eles podem ser um bom soldado, que eles podem ser um bom corredor e correr atrás da coroa incorruptível para a honra e glória do teu santo nome. Que assim seja, Pai. Como tua filha, tua serva, eu abençoo a cada um, Pai. Eu abençoo a cada um com as bênçãos infinitas do reino espiritual. Eu libero toda a sorte de bênção, Pai, na vida do teu filho, na vida da tua filha, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.